você projeta um cabo, digamos assim, para sustentar, né, um peso aí de 1 tonelada. Né? E aí você, né, para 1 tonelada, você coloca 2 toneladas, o dobro. Né? E ele não arrebenta. Então, como ele está projetado para né, a gente vê o caso das cargas, né, nos caminhões, tantas toneladas e tal, e às vezes o cara coloca aí até o triplo. Né? A lotação de uma embarcação, né, o pessoal coloca 3 vezes, 4 vezes mais a lotação. Né? Então, assim, a ideia era, se uma narrativa como essa, que qualquer pessoa no campo, na cidade, doutor, analfabeto, rico, pobre, pessoa que vive na rua, é uma criança, qualquer ser humano pensante, minimamente pensante, conseguiria desmascarar isso. Aí volta aquela pergunta intrigante. Por que as pessoas não reagiram? Por que as pessoas aderiram a uma narrativa que elas sabiam ser uma coisa falsa, uma fantasia? Por que elas aderiram? Por que elas se calaram? Por que elas não reagiram? Porque uma pessoa, por exemplo, que sabe a importância de uma professora, de um professor, principalmente os professores das séries iniciais, trabalham com crianças, a maioria mulher, mesmo mulheres iguais a essas professoras, gente da classe proletária, da periferia, gente que depende da escola pública, gente que sabe o sacrifício que essas professoras fazem para cuidar dessas crianças, dispensam qualquer comentário, estão ali no dia a dia, elas sabem, essas pessoas sabem. Por que essas pessoas ou passaram a acusar essas professoras, esses professores, de estarem erotizando crianças, de estarem colocando crianças contra famílias, de estar distribuindo material pornográfico para as crianças, do que sair em defesa das professoras. Porque muitas pessoas que não passaram a difamar professoras e professores, replicando, reproduzindo, compartilhando essa narrativa, ficaram em silêncio. Não acusaram, mas também não saíram em defesa, silenciaram. É isso que a ciência, né, o pessoal mais estudioso vai tentar desvendar com o tempo. Eu não sei a resposta, mas foi isso que aconteceu. E essa estratégia foi adotada, como eu falei, porque deu o exemplo do cabo, se o cabo é para sustentar 1 tonelada e no teste ele segura até 3 toneladas, então com 1 tonelada não vai ter problema. Ou seja, se uma narrativa tão absurda quanto essa, tão caluniosa, tão grave, capaz de levar essas pessoas a serem odiadas, a serem confrontadas, a serem hostilizadas pelos alunos, por pais, por mães de aluno, por outras pessoas, como eu fui, como várias outras pessoas, vários outros professores, as pessoas foram e continuam sendo hostilizados por alunos, por familiares, por pessoas desconhecidas, gente que não tem nada a ver com a escola, e continua nos hostilizando, continua criando narrativas para nos desqualificar, para nos antipatizar, para realmente levar as pessoas a querer o nosso extermínio. Não por acaso estão aí as escolas militarizadas, né, circo militares e tal. Por quê? Porque se criou, né, a narrativa, com o apoio, evidentemente, da população, de que militar não pode ser substituído por professor. O professor não pode ir lá para o quartel dizer como é que o militar tem que combater crime. Mas o militar
tem que vir para dentro da escola para dizer para o professor como é que tem que dar aula, como é que tem que ensinar. O professor não sabe dar aula, o professor não, quem sabe é militar. Então, foi uma campanha, foi um propósito realmente desmoralizar a categoria. Simplesmente isso. De colocar a professora, o professor como o responsável, como o culpado pela corrupção, pela violência, pelo insucesso da economia, pela imoralidade, pela prostituição, por tudo que há de ruim, né? Pela violência sexual, por tudo. Não é? Agora, voltando, né? Reafirmando, isso não foi por acaso. Vejamos, a pessoa tem a intenção de contaminar os produtos, todos os produtos derivados do leite. O queijo, a manteiga, coalhada, o iogurte, o requeijão. Qual a estratégia mais eficaz? Melhor custo-benefício, etc. e tal. Ela sair contaminando derivado por derivado, ou ela contaminar a matéria-prima? Ou seja, se ela pode contaminar o leite, que vai fazer todos esses produtos, não é mais prático, não é mais eficiente, ela não vai economizar mais tempo, dinheiro, recurso e tal, e não vai ter um resultado mais rápido e melhor? Óbvio. Então, para que ir contaminando um por um? Contamina a matéria-prima, contamina o leite e automaticamente você estará contaminando todos os derivados. Essa foi a estratégia. Se a gente conseguir fazer com que a população odeie, culpabilize, hostilize essa categoria, que todas as pessoas conhecem tão bem, nem todo mundo tem contato todos os dias, às vezes durante a vida inteira, não tem contato com um juiz, com um desembargador, com um ministro de Estado, com um médico cirurgião, com um especialista médico. Mas com professora, com professor, todo mundo conhece a rotina de um professor e de uma professora, principalmente de escola pública. Então, se as pessoas pensaram, os idealizadores da proposta, conseguirem, com toda a evidência, com toda a prova de que isso é uma mentira, embarcarem nessa narrativa, significa que elas embarcarão em qualquer coisa que a gente contar. Então, essa foi a razão de escolher o grupo de professores. Porque se as pessoas estariam dispostas, se mostrassem dispostas a construírem uma conspiração para desqualificar, para hostilizar, para humilhar, para ameaçar, para agredir, né? Em alguns casos, né, matar, como nós já tivemos casos, né, recentes no Brasil, associado a essa questão do discurso de ódio, professores assassinados, né? Nós tivemos um caso que não foi no Brasil, mas está dentro desse contexto. Se quiser, você pesquisa aí depois. É o caso do professor Samuel Paty, né, da França. Salvo engano, foi 2021, nesse período aí, né, que ele foi assassinado com base numa narrativa fantasiosa assim, né? Salvo engano, professor de História da Arte. Se você quiser, pesquisa aí para você ver. Então, se as pessoas estivessem dispostas a isso, não teria mais filtro, não teria mais barreira. Se, de repente, chegasse e dissesse para elas, para essas pessoas, olha, pra gente, nós estamos sob um ataque de comunistas. Então, defenda a sua casa, defenda a sua família, se arme como você puder, né, com faca, com espingarda, com revólver, com pistola, com um pedaço de pau, né, porque os comunistas vão atacar a sua casa. Elas estão prontas para fazer isso. Olha, está tendo uma invasão de extraterrestre no Brasil, vai chegar e tal, e elas acreditam.
Porque o teste mostrou-se eficaz. Elas acreditaram numa coisa que qualquer pessoa podia desmascarar. Porque era muito simples. Era só o pai, a mãe, qualquer pessoa ir à escola, perguntar para o filho, perguntar para a filha: você recebeu isso que o candidato está mostrando ali na televisão? Você recebeu esse livro? E lá na mochila, cadê as coisas? E lá na escola: professora, vocês estão entregando isso aqui? Pedagoga, vocês estão... Qualquer um poderia desmascarar. Mas o povo não fez. Não fez. Sabia que era mentira. Em 2022, depois da eleição do atual presidente, eu continuei conversando com muitas dessas pessoas. E continuo conversando até hoje. E eu converso com professores universitários, com pedagogos, com pedagogas, com gente que trabalha tanto tempo quanto mais que eu nas escolas. E algumas dessas pessoas dizem que sim, que esse material existiu. Né? Que esse material foi comprado pelo MEC, foi enviado para algumas escolas. Aí quando eu pergunto por que ela não entregou, se ela já entregou algum desse material na escola, ela diz que impediram de ser distribuído. Mas escolas de São Paulo, escolas do Sudeste distribuíram. As daqui do Norte, não. Então, assim, é uma determinação assim, de vida ou morte. Eu morro se necessário. Mas não deixo de defender isso, mesmo sabendo que não é verdade. O povo alemão da época sabia que os judeus não eram culpados pela crise econômica, pela corrupção na política. Sabia que o povo judeu não era culpado deles terem perdido a guerra, da Alemanha ter perdido a guerra. Sabia que não era culpado, que o povo judeu não era culpado das sanções que eles estavam sofrendo. Mesmo assim, eles aderiram à ideia macabra do Hitler de exterminar o povo judeu. O povo brasileiro, a sociedade brasileira, também sabia que professor não distribuía kit gay. O segundo passo foi descredibilizar, desacreditar um outro grupo muito importante também, que muito pode contribuir para a construção de um país melhor, de uma sociedade melhor, denunciando, né, investigando, informando, né? Embora tenha lá os seus interesses particulares, que eu estou constantemente aqui denunciando, mas é inegável o papel importante da imprensa na construção, né, de um país, de uma nação soberana, de uma nação democrática, etc. e tal. Inegável, inegável. Então, a imprensa foi o segundo alvo, né? Aí depois disso vem os cientistas, a mesma coisa dos judeus. Primeiro os judeus, depois os comunistas, depois os pretos, depois o estrangeiro, depois todo mundo que discordava do Hitler. Você percebe como não é coincidência? Como não é algo aleatório, espontâneo? Há um planejamento? Ah, ele não fala coisa com coisa. Ah, esse pessoal é doido. Ah, esse pessoal é maluco. Ele acredita na Terra plana. Mentira, é óbvio que não é isso. Isso tudo é um teatro. Tudo isso é planejado para fazer parecer ser assim, aleatório, desconectado, etc. Mas não é. É tudo muito bem planejado. Primeiro a gente desqualifica professor, porque todo mundo passa pelo professor, né? Então, se a gente conseguir desqualificar os professores, né, nós vamos desqualificar praticamente toda a sociedade. Segundo, a imprensa. Se as pessoas passarem a não acreditar mais em nada que sai na imprensa, perfeito. Porque aí quem investiga, quem denuncia, quem informa, não vai ter mais como fazer isso, que não vai ter mais credibilidade. E os cientistas... Então, isso daí foi seguido, essa cartilha, né, à risca. Então, num determinado momento, ou sempre, eles colocaram como meta o seguinte: nós vamos convencer a sociedade, que se permite, que quer ser convencida, de que o Brasil só tem uma instituição pura, íntegra, séria, interessada no bem da família, interessada na construção de um país, nas coisas boas. Aliás, só duas:
só a Igreja Evangélica e as Forças Armadas. Só essas duas instituições. Né? E aí você percebe claramente que hoje essa narrativa foi abandonada. Não se fala mais de doutrinação comunista, não se manda comunista com Paulo Freire, não se manda mais queimar livro de Paulo Freire, não há mais orgia nas universidades, plantação de maconha, Forças Armadas não são mais o salvador da pátria, né? A gente não vê mais esse discurso, né, de implorar pelas Forças Armadas para salvar o país e tudo mais. Né? Não tem mais o discurso de armar a população para defender a democracia e a liberdade. E agora o inimigo não é mais os professores, né? Não são mais os professores. O inimigo não é mais a imprensa. O inimigo não são mais os comunistas do PT. Tem até um senador aí, parece que é um senador, né? Que está convocando o séquito, está convocando os seus fiéis e inarredáveis seguidores para fazer uma campanha agora contra vereadoras e vereadores, prefeitos, candidatos, né? Vereadores, vereadoras, prefeitos, em todo o Brasil, contra um partido que é pior do que o PT, que é muito mais comunista, muito mais perigoso para a nossa liberdade, para as famílias, e etc. e tal. Porque ele estava enganado. O perigo não eram os professores distribuindo kit gay, o perigo não era a imprensa, que fala mal do Brasil, o perigo fala mal do Brasil, corrompe as famílias, né? Com as novelas e etc e tal, com os jornais mentirosos, os jornalistas são mentirosos, não é mais isso, né? O perigo, o problema não é mais o PT. Tem um partido que é pior do que o PT agora. É o 55, é o partido do presidente, é o PSD, né? Que é o partido do presidente do Senado. Agora, por que o PSD, que sempre foi um aliado do governo anterior, né? Que sempre foi um partido de cidadãos de bem, anti-PT e tudo, agora é pior do que o PT? Rapidamente. Só porque o presidente do Senado já disse que essa palhaçada de afastamento, de impedimento do ministro Alexandre de Moraes não é assunto que ele vai pautar, porque tem coisas realmente importantes para se tratar no país, e ele sabe que isso é mais uma narrativa, como tantas outras, como já relatei aqui desde o início. E até os postos sabem disso. Então, só porque o presidente do Senado já disse que não vai pautar o que eles querem, agora a campanha de linchamento é contra esse partido, porque ele é pior do que o PT. E as pessoas vão passar a reproduzir, do mesmo jeito que elas reproduziram a questão do kit gay, não é? A questão da imprensa, a questão do banheiro unissex, a questão da vacina que transforma a gente em jacaré, a questão das pessoas sendo enterradas sem caixões enterrados vazios durante a Covid. Enfim, qualquer coisa que eles inventarem. Agora, por que essas pessoas mudam tanto de narrativas se elas sabem que essas narrativas vão se mostrar infrutíferas do ponto de vista da consecução daquilo que elas querem para o momento, que é o poder, que é o golpe e tal, que é tomar o poder, chegar ao poder? É porque o objetivo dessas pessoas, o projeto delas não é de curto prazo, não é de curto prazo. Porque o objetivo de curto prazo se frustrou, que era fazer como fizeram em 64, fazer como fizeram em 1930, fazer como fizeram em 2016 com a Dilma. Era começar e concluir, né, logo. E a grande aposta era as Forças Armadas. Mas não vingou. Porque dessa vez, teve a questão da conjuntura internacional também que influenciou. Mas dessa vez,
a banda podre das Forças Armadas, né, a banda corrupta, que sempre teve lá dentro, né, não conseguiu se sobrepor à outra, ao grupo realmente garantista. Essa foi a razão. Foi simples assim. Porque se a banda podre tivesse conseguido, né, se impor, o golpe teria acontecido. Então, não dá mais para contar, pelo menos nesse momento, com as Forças Armadas. Não dá para contar nesse momento com os CACs, né, com os falsos CACs. CACs mesmo não tem nada a ver com isso, mas com os falsos CACs, que são os caçadores, colecionadores, etc. e tal, né? Colecionadores de armas e tal. Então não dá para contar com essas milícias, né? Resta agora as milícias digitais. Essas outras milícias estão sendo desbaratadas, né, desde o começo do novo governo, as milícias armadas, que era uma outra estratégia, uma segunda alternativa, caso não der certo com as Forças Armadas, seriam as milícias, né? O ideal seria juntar as duas coisas. Caso uma falhasse, teria outra. Mas nenhuma das duas deu certo. Então agora tem as milícias digitais, né? Só que essa também está sendo combatida pelo governo, pela imprensa, por setores da burguesia, né? Pelos liberais, verdadeiros liberais, né? Há uma coalizão internacional, né, no combate às milícias também no mundo digital, porque as pessoas percebem que o objetivo dessas milícias digitais, né, não é apenas aplicar golpes financeiros, não é apenas promover, praticar estelionato, é muito mais sério do que isso, não é? É derrubar governos, né? É destruir a democracia, é impor uma nova civilização. Então, finalmente, né, o mundo, os governantes, né, os empresários, as corporações acordaram para isso. Tarde, mas acordaram.